na segurança do colo da mãe, no aviãozinho dos ombros do pai. A confiança nasce em casa e vai direto para a escola. Tornar um aluno confiante é uma baita responsabilidade. Confiança não se pede nem se compra, é conquista. Não por acaso, começa com o acolhimento da escola, com a conexão entre o aluno e o sistema de ensino, com curiosidade, com interesse, com conteúdo planejado. A confiança faz a escola. De aula em aula, o aprendizado ganha vivência, habilidades, protagonismo. A confiança encara desafios, sonha mais alto, faz escolhas melhores. O vestibular passa, a confiança no futuro fica. Confiante para o futuro. A Farmácia Droga Lira é a primeira farmácia com atendimento 24 horas da cidade de Rancharia, proporcionando cuidado para você a qualquer hora do dia ou da noite. Com uma equipe dedicada e capacitada, sempre prontos para atender às suas necessidades de saúde, oferecendo uma ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene e cuidados pessoais. Além disso, contam com um ambiente acolhedor e seguro para garantir que você receba o melhor atendimento a qualquer momento. Visite a Farmácia Droga Lira e descubra um novo padrão em cuidado farmacêutico. Farmácia Droga Lira, a minha, a sua, a nossa farmácia. Boa noite, meu nome é Patrícia Haddad e hoje eu estou aqui apresentando para vocês mais um episódio do nosso programa Viver Bem. E hoje eu tenho uma convidada top, uma colega, uma amiga querida, linda e que adora a profissão como eu, gente. É uma cirurgiã dentista e nós vamos falar sobre dentes de leite. A Carolina Lisboa está aqui comigo. Boa noite, Carol. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Um prazer estar aqui com você. Fiquei Patrícia. muito feliz e é muito pertinente você estar aqui, porque devem ter muitas dúvidas das mamães por aí, principalmente que a criançada hoje está terrível, né? Muito. Então, pessoal, vem comigo, vamos falar de saúde, compartilhem, clique aí para que as nossas informações cheguem mais longe, que a gente possa traduzir o que vocês querem aí de perguntas, de sugestões. Pode me perguntar que a gente responde, certo, Carol? Isso aí. Carol, me conta, quanto tempo faz que você é odontopediatra? Gente, ela é mestre, viu? Ela é mestre em odontopediatria, não é isso que ela está me contando aqui agora? Isso mesmo. Faz 7 anos que eu sou formada, né? Sou mestre em odontopediatria, especialista na parte de aparelhos, né? Não só infantis, mas de adulto, mas foquei na parte do infantil, né? Especialista na parte de odontopediatria. E amo isso que eu faço já há esses 7 anos aí. E você já gostava de criança na faculdade? É uma coisa natural sua? Como que surgiu? Não, eu nunca achei que eu ia fazer odonto e odontopediatria. Mas durante a clínica, né, que a gente tem ali as práticas, tanto com idosos, com crianças, pacientes especiais, eu percebia que as crianças eu me dava muito bem em atender, né? Ia lá, atendia e dava certo, enquanto meu amigo ali do box do lado atendia um paciente morrendo, eu ia lá, atendia, né, mais pacientes, eu e minha dupla de faculdade, que também se chama Carol, e ela também gostava muito da parte de odontopediatria. E aí foi quando eu falei assim, não, é essa área que eu quero seguir, e já entrei no mestrado achando que não ia clinicar.
Mal sabia eu. Você queria ser professora, é isso? Professora de faculdade? Isso, eu comecei o mestrado e queria já ter engajado um doutorado, mas veio a pandemia e todos os meus planos foram Por água mudados. abaixo. A pandemia fez eu até namorar, casar, daí eu Que fiquei aqui em bom! Rancharia e, né, comecei a clinicar e hoje eu sou apaixonada pela clínica. Não deixei meu sonho ainda de dar aula, né, esquecido, mas dei uma pausa nele aí, mas ainda é um objetivo pessoal, sim. Que joia! E conta pra mim, faz muito tempo que eu não atendo uma criança, assim, saí da faculdade faz 30 anos. Mas me conta, as mais difíceis, as que dão mais trabalho, qual que é o seu jeitinho? Como é que você leva ali no blá blá blá, na aguinha com açúcar, o que você fala? Pra deixar abrir a boca, como é que você... Que é difícil, Carol, eu sei o que eu tô falando. Não é Nós fácil. sabemos. Mas eu falo que a criança, ela tem que entender que você gosta dela, né? Eu falo que a criança, ela é muito pura. Então, o amor para ela faz toda a diferença. Então, ela tem que entender que você gosta dela, que aquilo que você vai fazer não vai doer, né? Você tem que, sim, explicar para a criança o que vai acontecer e não só assim, vamos fazer aqui e depois... Não, ela tem que estar, né? A gente sempre tem que estar explicando ali para a criança. Então, eu acho que essas técnicas aí de manejo, que são tanto que a gente aprende na faculdade, se a gente praticar elas, a gente vai ficando cada vez melhor e é onde a gente vai conseguindo ir rebolando ali e fazendo com que a criança faça aquilo que, né, deixe a gente fazer aquilo que tinha que ser feito. E você ainda hoje faz contenção? Faço muita contenção. A odontopediatria, que não, a gente não chama de contenção, a gente chama de estabilização protetora, né? E é muito utilizada no consultório. No consultório, as crianças conhecem como a coberta da coragem, né? Porque tem legal. vários tamanhos, né? Elas são coloridas, do Stitch, divertidamente, né? Eu sempre tento ir inovando elas de acordo com os temas de desenho que estão mais atuais, né? Que hoje eu falo que o Stitch todo mundo ama o Stitch, né? Então a gente tem essas cobertas lá da coragem, que a gente às vezes usa assim na estabilização. Tudo é explicado para os pais antes, né, de acontecer, então eles topam em fazer isso. E eu garanto para as mães que não vai ter o trauma após a gente fazer aquilo. Muitas ficam assim, será mesmo, né? É, porque é difícil para os pais Pros verem pais, o filho exatamente. contido para ser atendido. Para poder ser atendido. É. E eu falo que tem muitas crianças que às vezes depois de uma contenção não me dá mais trabalho, nunca mais, mas chega pedindo a coberta. Explica aqui pro pessoal o que é a contenção e como que ela funciona. Porque, assim, eu te entendo, mas às vezes as pessoas não sabem. Entendem, né? Vamos lá, porque é muito importante isso. A melhor parte, o seu trabalho vai dar certo dependendo de como a criança se comporta. Com certeza. Eu faço questão, porque é tão sofrido, Sim. né? Eu sei que é sofrido. É um tabu ainda. É um tabu ainda. Explica pro pessoal como que é essa contenção para que eles saibam que não é nada de ruim. Não, pelo contrário. Além de a gente proporcionar mais segurança, né, para aquele atendimento, porque, por exemplo, a gente tem que usar uma anestesia, às vezes uma agulha, e aí, como que a gente vai fazer isso sem que machuque aquela criança, né? Então, a gente usa... O que é a estabilização? Ela é literalmente uma coberta, que daí ela tem um velcro, que a gente embala a criança, eu brinco que parece um sushizinho, a gente embala ali a criança e ela não consegue se movimentar. A mamãe ou o papai ou ambos ficam ali juntinho com a criança tá enxergando, né, os pais, e a gente... para poder abrir, tem o instrumento certo para poder abrir a boquinha da criança, para não machucar, e a gente conseguir fazer um tratamento de qualidade. Porque não é porque é um dente de leite que a gente não tem que fazer um tratamento de qualidade. Porque não adianta a gente fazer ali de qualquer jeito, tudo molhado, colocar uma massinha, né, que muita gente chama, que vai cair dali dias. Então eu falo que às vezes é melhor a gente fazer essa estabilização e ter um bom tratamento de uma vez só, do que a gente ter que ficar, né? Claro que tem as crianças que a gente marca para fazer o condicionamento para ela deixar, mas se a criança chega com uma dor, urrando de dor, não tem como eu condicionar ela com essa dor, a gente já tem que chegar e já agir, né? Então, e assim, todas as mães que eu falo, mãe, calma, que não vai ficar traumatizada. As mães que confiaram no meu trabalho, que continuaram seguindo as orientações, não se decepcionaram.
viu que realmente a criança, ela se sente segura fazendo isso, porque realmente você fez sem machucar, porque tem gente que às vezes vai segurar, machuca a criança. Não, essa forma é uma forma segura e correta de ser feita a estabilização. E é muito prático pra gente, né? É prático. Depois que a gente conseguiu enrolar a criança, né? Porque tem umas que é até difícil, até chegar esse momento. É difícil. Mas tem crianças que quando a gente enrolou ali e que ela percebeu que aquilo é uma coisa boa, ela para até de chorar. Ela já percebe que aquilo, né, tá sendo pro bem dela, e isso a criança chorando, a gente tá cantando uma música, a gente tá ali conversando, perguntando o nome do cachorro. Então eu falo que é onde a criança vai ali e percebe que realmente nada dói, e as próximas consultas acabam sendo muito boas. Conta pra mim, porque quando eu atendi criança há um tempo atrás, eu me lembro que tinha muito, eles mordem lápis na escola. E tinha a cor do lápis, assim, colado nos dentinhos. E eu falava assim, ué, você tá pintando seu dente agora? Ainda tem? As crianças ainda chegam com lápis de cor quando morde o cantinho do lápis ali? Às vezes acontece, mas tá bem menos, Bem assim. menos. Tem aqueles que têm costume de morder, mas às vezes é a ponta da caneta, né? E aí eu já pergunto pra mãe na hora ali da anamnese, né? Se eles têm costume de morder o lápis, a caneta. Mas o lápis de cor é uma coisa que às vezes acontece, mas tá a menos, viu? E pipoca? Muito. Pipoca é o vilão. Conta aqui, Carol, por que a gente pode comer pipoca, mas não pode comer o quê? A gente não pode comer o carocinho da pipoca. O piruá. O piruá, porque ele entra ali na gengiva. Eu já tive um caso que a gente precisou, que o rosto da criança começou a criar um abscesso, né? Para os leigos que não sabem o que é um abscesso, começou a ter pus ali no rosto da criança por um piruá de pipoca que tava dentro ali da gengiva. E a mãe falava, Carol, eu não tô vendo nada, o que tá acontecendo? Olha, ele não tem uma cárie. Aí quando a gente foi ver, né, passei a sonda ali, saiu o piruá. Aí drena. Aí drena, pus, né, aí tem que tomar antibiótico, tudo para se restabelecer. Então, o piruá, a pipoca é gostosa, mas o piruá a gente tem que deixar pra lá. É isso mesmo. Ô, Carol, e como é que você diz assim, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo? De que maneira você usa a sua técnica para que as crianças não comam tanto doce ou para que elas escovem os dentes após comer o doce? Eu gosto de ser muito verdadeira ali com as crianças, né? Na consulta inicial, eu tenho fotos com um slide que tem um monte de doces, carboidratos ali que tem bastante açúcar. E eu mostro isso para as crianças e vou perguntando, você gosta disso, você gosta daquilo? E elas vão me contando ali. Tem umas que ficam, será que eu conto, né? Mas elas vão me contando ali. E aí eu explico, ó, você pode comer essas coisas quando o papai e a mamãe deixar, só que se você comer e esquecer de escovar o dente, aí é onde eu mostro algumas fotos para elas do que pode acontecer na boquinha delas. Que infelizmente às vezes é o que já tá na boca delas, né? Entendi. Que daí é onde elas, ai tia, mas eu já tenho uma coisa assim no meu dente. Conto a história do bichinho da cárie, né? Para elas poderem entender que eles vão lá comer esse restinho de comida. Então, por isso que é importante fazer a escovação. Então, eu falo que nada como uma história para uma criança para poder ficar registrada ali na cabecinha delas e elas seguirem ali a orientação. E qual é a idade, Carol, que a gente deve introduzir a pasta de dente com flúor? Com quantos aninhos? Ou isso já mudou? Porque na minha época a gente tinha uma idade, né? E porque a criança não pode engolir e tal. Como é que você lida com isso para explicar para os pais que a pasta de dente na primeira infância é tal, a outra vem com um pouquinho mais velho? Olha, como é que você faz? Hoje, cientificamente, desde o primeiro dente já tem que ser a pasta de dente com flúor, né? Ótimo. E então hoje muitas mãezinhas chegam lá, que eu peço às vezes para levar a pasta, daí tá lá, sem flúor. Essa pasta sem flúor, ela só serve para ser mandada na bolsinha da escola. Se você for mandar para a escola ou quando você for deixar com algum responsável que não tem essa informação de como usar essa pasta. Agora, com supervisão, sempre pasta com flúor desde o primeiro dentinho. Nasceu um dentinho, ele já tem que ser escovado com pasta com flúor. O que eu gosto de explicar? Qual que é a diferença de um remédio e um veneno? É a quantidade. Então, usando na quantidade correta para cada idade, não tem risco nenhum
de causar uma intoxicação ou algum problema nesse bebê. Agora, se usado em grande quantidade, com certeza podemos ter prejuízos futuros. Então, eu gosto de explicar que tem que sim ter essa consciência da quantidade que tem que ser usada, mas sempre com flúor, porque é ele que vai ajudar na prevenção da cárie. Certo. E o fio dental? Você orienta que se passe fio dental logo depois do almoço, ou logo depois de comer alguma coisa, ou observar se tem alguma carninha lá colada entre os dentes, uma comida mais fibrosa, né? Um franguinho Sim, que fica lá sempre que a gente fica ali. sabe, Aham. uma pelinha de tomate que a gente sabe que gruda, uma Aham. sementinha. Você fala, ó, tem que passar o fio dental. O fio dental, eu falo para os meus pacientes que a gente faz na faxina da noite, que à noite eu brinco com as mães que é a faxina. Tem que dormir com a boca limpinha. Pro bichinho não passar a noite, que eu brinco que o bichinho passa a noite na boquinha, Verdade. né? Então, que não é mentira, né? Então, sem escovar, passa a noite. Escovando, passa um pouquinho aí. Exatamente. Ele sempre vai passar, Ele né? vai sempre estar lá, mas ele não pode proliferar. Exatamente. Então, eu falo que a faxina tem que ser feita e tem que ter a introdução do fio dental. Tenho mães que trabalham à noite, então eu falo, mãe, qual que é o horário melhor para ajudar? É de manhã? Então vai ser de manhã que vai ser usado o fio dental, uma vez por dia. Porque ele tem que fazer parte da rotina da criança, porque se os dentes são muito juntinhos, o fio dental, a escova não entra. Então o fio dental ele é a escova de dente do meio dos dentes. Né? E eu costumo pôr uma foto de um dente bem triste, assim. Aí eu pergunto, esse dente tá triste ou feliz? Tá triste, tia. Aí eu falo, quando você não escova o seu dente, não passa fio dental todo dia, você deixa seu dente triste. Aí é onde eles já ficam assim. Então eu falo, se você quer deixar, você gosta de ficar triste? Não. Então, se você quer deixar seu dente feliz, você tem que escovar e passar o fio dental todo dia. Aí as mães já falam que no outro dia tá lá passando fio dental, escovando. Mas dali uns meses tem que ir lá de novo para relembrar tudo de novo. Não é? Quanto mais a gente fala, mais eles aprendem. Mais eles aprendem. E aí que é o fato que é sério. Quando a criança, na primeira infância, aprende a cuidar dos dentes de leite, o que vai acontecer com os permanentes, Carol? Eles vão vir super saudáveis. E vão ser cuidados também. Com certeza. Então, o hábito tem que ser gerado na primeira infância. Isso. Se a gente, não que um hábito não possa ser criado depois, mas ele é muito mais difícil. Sim. Né? Eu brinco que antigamente a mãe falava assim, tenho que tomar banho para dormir. Então, não consigo dormir sem tomar banho. Então, o fio dental é a mesma coisa. Tem que ser usado para, quando chegar lá na frente, a criança não falar assim, mas não vou fazer não, né? Ninguém nunca me ensinou isso, aprendi, vi na televisão ou vi no YouTube. Não, minha mãe me ensinava, então eu vou continuar com esse hábito daí que ela me passou, né? Essa introdução tem que ser na primeira infância, com certeza. E me fala uma coisa que também é importante. Quando as mães te perguntam assim, isso aqui é cárie, isso aqui é cárie, como é que você mostra quando é a cárie, quando o dente está rígido, quando tem uma lesão branca? Qual que é a melhor orientação? Porque a gente sabe que tudo que se come, que cola, realmente vai virar uma lesão cariosa, vai cavitar. E muitas vezes o refrigerante forma as lesões brancas, que é a cárie, futura cárie. Sim. Cárie em atividade ou lesões que ainda vão evoluir. Como é que você faz, para a criança entender que aquela manchinha um dia pode ser um buraquinho? Ou você já não chega a... Não, eu falo. Você chega, né? Antes da criança sentar na cadeira, eu já mostrei uma foto para ela de um início de cárie, que é a manchinha. Certo. Então a gente já vai procurar as manchinhas. Eu falo que o buraco, todo mundo que abre a boca consegue ver se tem um buraco ali ou não. Até um leigo consegue. Legal. Então, a manchinha, existem várias manchas, né? De vários problemas, mas a mancha branca de cárie, ela existe e ela se torna um buraquinho. E se ela apareceu é porque futuramente, se a gente não cuidar, vai virar um buraco. Então, a criança, eu não vou sentar a criança para procurar buraco, porque ela sabe que ela tem um buraco. Eu vou para procurar alguma manchinha. E se eu encontro, tiro foto, ou chamo a mãe, mãe, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, Enzo, né? Tá vendo aqui? Maria, né? Tem essa manchinha. Se a gente não cuidar, ela vai virar aquele buraquinho que a tia mostrou, né? E aí, usar das técnicas pra gente poder tentar paralisar aquela mancha para ela não virar um buraquinho. Isso é muito bom, porque cada buraquinho é uma futura lesão maior. Porque
tanto eu quanto você sabemos que o esmalte do dentinho de leite, ele é estratificado, é que nem tijolinho, um pouquinho mais forte. E que o dente permanente é diferente. Então, realmente, quando a gente cai na lesão cariosa, ela já está enorme. É, tá enorme. Eu brinco que é Kinder Ovo. Tem é um buraquinho pequenininho. Top! E acha o bichinho no meio. E tem um bichinho lá no meio, uma surpresa. Gente, é exatamente isso. E para quem não sabe, os dentes de leite não podem ser extraídos antes da hora. Sim. Conta aí, Carol. Quando precisa acontecer, a gente tem que guardar o espaço do permanente, que hoje a gente tem dispositivos, aparelhos, mas não tem que só assim, remover, tirou ali o dente e espera o permanente nascer. Não, a gente tem que guardar o espaço do permanente vir, porque senão ao invés da gente ter um problema que é a falta do dente, a gente vai ter outro porque o de trás pegou o lugar dele, e aí vira uma bagunça. Eu já tive casos da criança perder dente permanente porque não guardaram o espaço dele na infância, então ela teve que perder dente permanente para caber dente permanente. Então eu falo que são casos específicos, óbvio, mas que pode acontecer. Então até para remover um dente tem que ser bem pensado e tem que ser bem planejado. E conta para mim e para as mamães o que uma mamadeira noturna pode fazer na boca de um bebê que já tem dentes. Sim. Esse é um assunto que é muito interessante estar falando, porque assim, ó, até em relação não só à mamadeira, mas o leite, né? O leite materno, ele causa cárie? É uma dúvida muito comum. Sim e não. Por quê? Se é uma criança que tem uma alimentação exclusivamente de leite, esse bebê não tem a possibilidade de ter cárie. Mas a partir do momento que ele começa a ter introdução alimentar, se não higienizado a boca da criança para poder mamar à noite, pode sim gerar uma cárie até do leite materno. Quem dirá do leite de fórmula, né? Hoje a maioria das fórmulas ela tem açúcar sim, e elas têm a capacidade de causar cárie quando não é feita a higienização. Gosto sempre de explicar, a cárie ela sempre vai vir de uma má higienização, de um acúmulo de sujeira, que a gente chama de placa. Então, comeu coisa com açúcar e não escovou, vai acontecer. Ah, então o leite materno tem açúcar? Não, mas o arroz, o feijãozinho ali, aquele carboidrato que vai se transformar em açúcar, ele pode sim causar cárie, porque a criança comeu, não escovou e vai mamar a noite inteira. Aí esse leite sim vai fermentar ali naquela boquinha e vai causar cárie. Mesmo que tenha sido uma papinha ali, um primeiro introdução da alimentação na criança, mesmo que isso tenha sido dado, se ela for mamar depois ainda vai juntar tudo e vai virar um problema. Com certeza. E a boca vai ficar ácida. Vai ficar, e é onde vai acontecer o desgaste, né, do esmalte ali, que é chamado de cárie, que ele vai ser pequeno e muito rapidamente fica, ainda mais em bebês, é muito rápido essa progressão. Porque eu brinco que o esmalte, né, que é a camada branquinha aqui que a gente enxerga dos dentes nos bebês, eles estão verde ainda. Para eles madurarem, demora um pouquinho. Para ficar maduro ali, vai alguns meses. Então, ele é muito mais frágil e é muito mais fácil de acontecer uma lesão de cárie, com certeza. Então, agora você é ortodontista também, né? Também. Conta para mim, Carol, e pro pessoal, o que faz de mal a chupeta e o dedo, os hábitos nocivos, Sim. Né? Tanto na primeira, quanto mais velhinhos um pouco. Sim. O quanto mal faz isso? E quando é que pode e quando é que não pode? As mães falam assim, ai, Carol, quando você tiver filho, nem vai chupar chupeta, né? Brinca comigo. E eu falo que eu não sei por quê. A chupeta, eu não sou contra o uso da chupeta, desde que ela seja removida até no máximo 2 anos de idade. Óbvio que tem as crianças... Na minha época podia até os 4. Antes podia. Teve a época de que podia até os 6, teve a época que podia até os 4. Hoje já tem artigos que falam que até os 2, mas já tem artigos que falam que até antes dos 2. Tenho pacientes que removeram antes dos 2 anos e mesmo assim tiveram prejuízos ósseos. E tenho pacientes que removeram até depois dos 2 e não tiveram. Mas são os classe 2. Isso. Então eu falo que a mãe que tem que decidir se ela quer pagar para ver.
né? Porque Boa. não tem como, né? Então eu sempre falo pra mãe, até os 2 anos a criança tá na fase oral, que é a necessidade que ela tem da sucção. Então, se a mãezinha, né, não tem às vezes uma rede de apoio, precisa ali, a chupeta acaba sendo uma ajuda, com certeza. Mas eu falo que entre ela, o pai ou a rede de apoio que ela tiver, ela tem que fazer um contrato com ela mesma, que com 2 anos no máximo, essa chupeta vai ser removida. Não que a gente não vai ter nenhum prejuízo, mas para a gente poder diminuir, né? Se caso for naquela criança a necessidade de usar algum tipo de, não só de aparelho, porque hoje o uso da chupeta, se fosse só questão de aparelho, menina, pode chupar a chupeta até a hora que você quiser, não tem problema. Depois a gente arruma, né, os dentes. Mas hoje a gente já sabe que causa problema na respiração, causa problema na coluna, na dicção. Até a forma da criança pisar no chão é por conta, às vezes, de ser um respirador bucal. Porque a criança que dorme com a chupeta na boca, ela não fecha a boca. Então, ela vira uma respiradora bucal. E o respirador bucal, que geralmente é consequência do bico, né? Não 100%, óbvio. Mas quando gera N coisas. Então, nas minhas consultas, eu gosto de contar tudo que uma chupeta pode causar. E aí eu deixo na mão dessa mãezinha, desse paizinho, decidir quando que eles querem remover, porque eles já sabem o problema. Não é o dente, né? É N outras coisas. Tem criança que acaba tendo que fazer uma cirurgia nas vias respiratórias por conta do uso prolongado da chupeta e da respiração bucal, que não precisaria ter acontecido se tivesse removido a chupeta no momento, no máximo aí 2 anos. E o dedo, Carol? Como é que a gente faz para entender por que tem criança que chupa o dedo e tem criança que chupa a chupeta? O que acontece? Eu falo que o dedo é uma história muito complicada, até hoje, né? Até hoje, isso que eu perguntei. Porque a chupeta a gente joga fora, mas o dedo não tem como cortar o dedo da criança, né? Então é onde acaba... é um desgosto pra gente não saber como lidar com isso. Sim. E eu falo que é difícil de lidar. É difícil. Tanto que na fase adulta, tem criança que chupa quando é adulto. Exatamente. Criança. Eu tive uma paciente na especialização de orto, né, do aparelho, que ela falava que ela tinha que ir nos intervalos dela ao banheiro para ela poder chupar um pouco o dedo. Porque ela tinha essa necessidade da sucção. Na psicologia, explica isso? Explica muito. Então eu pus o dedinho lá onde você precisa falar. Exatamente. Conta aqui, Carol, onde que tá isso? Porque sempre que a criança, né, vem com o hábito de dedo, a gente sempre tem que pensar numa terapia junto, entrar com o atendimento multidisciplinar. Não sou eu que vou conseguir ir lá fazer a remoção numa conversa ali. Já aconteceu numa conversa? Já. Mas muitas vezes tem pais que às vezes ainda tem uma cabecinha um pouquinho pequena que não quer levar na terapia e às vezes a gente tem que usar um aparelhinho para a criança não conseguir levar o dedo na boca. Mas eu penso que é enxugar o gelo, porque a gente não tá fazendo ele, não deixa ele chupar o dedo, mas ele pode começar a ter algum outro hábito que vai ser prejudicial também para ele. Por exemplo, a criança que às vezes começa a tirar os cabelos da cabeça, roer muita unha. Existem várias outras coisas que podem estar acontecendo. Por quê? Com certeza na fase oral dela, lá às vezes os 2 aninhos, pode ter acontecido alguma coisa que ficou ali e aquela vontade de chupar o dedo, né, que é a parte da sucção, reprimiu ali e ela precisa daquilo para se sentir melhor. Eu já tive pacientes de 10 anos que ela falava, tia, eu quero parar de chupar o dedo, mas eu não consigo parar de chupar o dedo, eu não consigo. Então, assim, é uma situação que a gente não tem como atender sozinho. A gente tem que ter uma boa psicóloga infantil, eu gosto de explicar muito isso. Não é a psicóloga que a mamãe e o papai vai, é a psicóloga da criança, né? Claro que vai atender a família toda, vai, né? Porque precisa saber a história da criança, mas ela tem que ter uma psicóloga infantil para ajudar nisso, entender e tirar esse hábito da vida da criança. Claro que temos técnicas que ajudam bastante. Tem aquela criança que fala, não, tia, eu quero, vamos... Né? A gente pode enrolar um band-aid no dedo da criança para lembrar, porque às vezes ela quer, mas ela esquece quando vê, tá com o dedo na boca. Então a gente, né, coloca o band-aid lá, coloridinho, para a criança lembrar, amarra uma fita. Tem papais que colocam também para falar assim, ó, vou pôr junto com você, né? Então eu falo, tem vários tipos de técnicas assim que a gente pode estar usando, mas
há casos e casos, né? Então, a psicologia explica que é uma necessidade de falta de alguma coisa, De né? falta, com certeza. Alguma carência ali que ficou reprimida e que a criança usa como um aconchego ali o dedo. Tem as que usam a naninha, tem adultos que até hoje dormem com um paninho, né? Que tem o cheirinho lá. Então, com certeza. E é muito complicado porque muitas vezes a gente observa na mãe, principalmente, assim, que geralmente é as mães mais que estão presentes ali comigo, que a mãe também precisa. Que às vezes a mãe já chega assim, porque olha, eu tenho medo de dentista, eu trouxe ele, mas eu morro de medo. Então você já percebe que a mãe também A angústia vem de já outro vai caso. trazendo para o filho. Se eu falo, se o medo do dentista ela já entrega para ele, imagina as outras coisas, né, que do Sim. dia a dia. Então é onde às vezes é tão complicado, porque às vezes não adianta só o filho, né? Às vezes a família inteira também tem que se propor a estar passando por um processo de uma psicóloga, uma terapia ali para poder todo mundo se alinhar, ficar tudo em equilíbrio de novo. Puxa vida. E uma coisa que eu sempre vejo, né, quando a criança faz um barulhinho à noite, um ronquinho, é ranger os dentes, né? A gente sabe que ranger os dentes da criança, ela tá também, é uma esponjinha, ela tá trazendo ali para o corpo dela, tá associando alguma coisa que aconteceu e ela aperta e arranja os dentes. E qual que é a explicação do odontopediatra, a explicação científica do ranger dos dentes? Também é psicológico? Quando chega uma criança, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que, né, a queixa da mãe era essa. A gente sempre vai associar à ansiedade. Sempre, 100% das vezes. O ranger é associado à ansiedade. E então eu gosto de explicar que a gente pode fazer sim, desde o 3, 4 aninhos, a gente tem aparelhinhos para ajudar à noite, para colocar, porque geralmente isso acontece à noite. Tem os Sim. que o fazem de dia Então, também. é um hábito que não está associado ao consciente, é Não, é subconsciente. inconsciente da criança. Ele não está percebendo Não o que tá está percebendo fazendo. o que ele faz. Tanto que ele fala, não, mãe, eu não faço isso. Mas Não não sabe. sabe. Mas quando tá acontecendo já o desgaste, né, dentário, Somatizando. a gente precisa entrar assim com um aparelhinho, mas explico pra mãe que não adianta a gente colocar o aparelho e não tratar a causa. Porque não adianta. Tirou o aparelho, já era. Tirou o aparelho, vai desgastar novamente. Então é onde o tratamento multidisciplinar acaba sendo muito importante, porque a gente precisa ter uma psicóloga ali para ajudar e entender o que é essa ansiedade. Tem às vezes que o ranger é pontual, às vezes mudou de escola ou mudou a professora. Falo para a mãe, começou a fazer, porque tem criança que faz judô, inglês, português, matemática, Judiação. vai na natação. Aí eu falo, mãe, às vezes é um estresse excessivo, olha o tanto de atividade que essa criança faz. Então, pode causar sim. Claro. Agora, tem a criança que não faz nada. Não tem uma atividade física. Então, eu sempre falo, faz atividade física? Não faz. Então, o primeiro passo é fazer uma atividade física, para ver se libera um pouco dessa Uma energia. válvula de escape. E também tem os pacientes que são muito alérgicos, né? As crianças que são respiradoras bucais são muito alérgicas, então como elas não dormem bem à noite, às vezes elas acabam rangendo, porque uma noite mal dormida a gente sabe o quão cansado a gente fica. Então uma criança tem uma noite mal dormida que nem ela sabe que ela tá tendo, então ela desconta às vezes ali no ranger também. Meu Deus. Carol, eu tenho algumas perguntas aqui para você. Deixa eu dar um stop aqui. Tem vários boa noites. Aqui, ó, o Gabriel Capelli, boa noite. Boa noite, Gabriel. Sempre com a gente. A Evelyn Souza, a melhor dentista na área das crianças. Tem muita dedicação. E o principal, amor pelo que faz. É isso que a gente... Eu amo mesmo. É necessário, né? Amar o que faz. É muito bom amar o que faz. O Walter Santos, boa noite, Valtinho. Andressa, minha chefa ali, ó, boa noite. Obrigada pelas informações, sucesso. A Haru Ishizawa, boa noite às doutoras Carol e Patrícia. Gostaria de uma dica para como conseguir fazer a escovação do meu neto. Ele tem 1 ano e meio, muita dificuldade. Já troquei várias escovas para ver se eu consigo. E aí, Carol?
Ó, primeira coisa, eu convido ele tá indo lá no consultório junto Legal. com o neto para a gente fazer essa primeira consulta, que nessa primeira consulta, né, eu explico tudo isso. Eu pego literalmente na mão ali de quem tiver para poder ensinar como que é feita essa escovação. A gente tem técnicas até para poder ajudar numa estabilização, né, com cuidado ali em casa para poder ser feita a higienização. Uma escova correta com certeza vai fazer toda a diferença. Só que para eu poder dar uma dica certeira, né, vendo a criança pessoalmente, porque eu falo que a criança a gente tem que atender muito individual. Aquelas rótulos de escova que você vê lá, escova de 1 a 5 anos, de 2 a 3 anos. Isso daí é para venda, né? A gente precisa saber para o seu neto qual que vai ser a melhor escova para o senhor estar conseguindo fazer essa higienização de uma maneira mais tranquila, né? E sem até o vô achar que vai estar traumatizando ali. E você acha que o pai, a mãe, o avô, a avó, quando eles aprendem a escovar, eles perduram essa escovação ou eles aprendem e ensinam a criança e a criança aprende? Não, eu percebo que quando vai a avó e a avô junto, né, que na primeira consulta a gente libera para a rede de Legal. apoio vir, eles são mais dedicados do que os próprios pais, porque eles têm mais tempo de estar ali com a criança, né? Então, às vezes, a melhor escovação do dia da criança vai ser a hora que ela tá com o avô e o avó, com os avós ali, que às vezes passa o dia, né? Porque às vezes a da noite, a mãe chegou cansada do trabalho, o pai também vai fazer ali Tanta coisa para fazer. tanta coisa para fazer que às vezes acaba fazendo uma escovação, mas não uma boa escovação. Então é super importante os avós que estão ali presentes aprender a fazer uma boa escovação, porque vai com certeza ajudar muito na qualidade, né, da saúde bucal ali daquela criança. Ó, tem uma pergunta interessante aqui no meu WhatsApp. Patrícia, pergunta para ela se quando uma criança que tem dente de leite cai, esse dente de leite fratura, é necessário removê-lo ou não? Depende. Eu falo que na odontologia tudo são procedimentos assim que a gente tem um protocolo, né? Que no começo, né, da faculdade a gente São faz até parâmetros diferentes. uma colinha ali, né? Isso. Depois isso. Agora o trauma, principalmente em criança, é a única coisa que a gente não tem uma regra, né? Às vezes um trauma, duas crianças caem no mesmo lugar e têm consequências diferentes. Então, para poder responder essa pergunta com certeza, a gente tem que fazer um raio-x, para a gente poder saber como que tá lá por dentro do dente dessa criança, saber se tem bactérias lá dentro, porque se tiver, né, uma lesão que a gente fala que, né, que são bactérias, tem que sim fazer essa remoção. Mas se não tiver, a gente pode optar às vezes para fazer um tratamento de canal, ou às vezes só um acompanhamento radiográfico de mês em mês, ali a cada 3, 6, né, um ano, para ir acompanhar até esse dente cair. E o que fazer se a gente perde um dente permanente também por volta dos 10, 12 anos? É interessante já procurar um ortodontista, né? Com 10, 11 anos ainda, né, é criança. Então, é interessante procurar um orto que tenha a capacidade de já planejar o caso dessa criança, né? Não é que às vezes a gente vai intervir naquele momento, mas essa família já tem que saber o plano que vai ser feito. Ó, daqui tanto tempo, quando esse dente acontecer isso, nós vamos fazer aquilo. E tem que ser feita uma documentação ortodôntica para isso. Um raio-x panorâmico, que é o raio-x que pega todos os dentes, para poder planejar isso é imprescindível que aconteça. E se o dente sair todo do alvéolo? Se ele realmente avulsionar? Avulsão, isso. A avulsão, quando ela acontece, quando é num dente de leite, infelizmente a gente não tem o que fazer, né? Não dá pra gente reimplantar ele ali, já é cientificamente provado que é insucesso, né, a gente fazer isso. Agora, quando é um dente permanente, os pais têm que procurar um dentista, né? Até a Patrícia também, cara dela. Dentro de 6 horas, né? Que isso aconteceu, para a gente poder ter a possibilidade de fazer um reimplante e ele ser sucesso, né? Pode acontecer de não ser, depende de cada organismo, mas a gente tem que tentar, né? Os reimplantes, eles são cientificamente comprovados que a cada hora que se perde, é menos chance de dar certo. Isso. Então, quanto antes conseguir procurar um dentista,
né? Eu falo que é muito difícil para as mamães, né? Mas eu falo, mãe, se você tiver coragem, coloca o dente no De lugar volta. na hora. Isso, porque é ainda mais tá chance- anestesiado. É mais chance de dar certo o Isso. reimplante do que até você me ligar, chegar no consultório, né? Então, é procurar o dentista e trazer esse dente num lugar, né, dentro de uma água. O leite é o melhor recipiente para estar trazendo esse dente, mas eu tive uma mãezinha que trouxe debaixo da língua, porque ela não tinha onde pôr. O líquido que ela tinha era a boca, colocou debaixo da língua e chegou lá Perfeito. com o dente. Então, eu brinco que o negócio é encontrar uma garrafa de água, que seja. Quando Verdade. ele úmido, a gente vai conseguir ter mais sucesso ainda, às vezes, nesse reimplante. Certo. E quando você precisa fazer esse reimplante, agora a pergunta é minha, você usa o óxido nitroso? Olha, na maioria das vezes, a criança ela chega tão abalada Que ela deixa que ela fazer deixa tudo. fazer tudo. Porque já caiu, já tá com dor, já O tá negócio ali. já tá feio, já a tá, bomba já né, tá explodindo. exatamente. Aí você chega, porque o pai tá nervoso, a mãe tá nervosa, quem tá nervoso. Aí você chega conversando calmo. Aí é onde às vezes a criança, às vezes ela já chorou tanto de dor Ela tá cansada. que ela tá cansada. Então, na maioria Exausta. das vezes, quando você anestesia essa criança, às vezes ela até dorme na cadeira. Porque é onde Relaxou. ela relaxou, a dor cessou e você consegue, às vezes, trabalhar tranquilamente. Carol, hoje se sabe que existem muitas crianças autistas. Como é que você faz para atender? Qual é a humanização que você usa? Porque eu sei que você tem uma técnica sua, eu sei, já ouvi falar. Tinha também um paciente autista que eu nunca tinha atendido. E foi, assim, gratificante para mim atendê-lo. E principalmente foi feita uma endo no dente da frente. O que você faz? Você bota a mãe ali do lado com a mãozinha na mão dele, você conversa antes, você embrulha ele no cobertor de coragem, porque é tão diferente atender essas crianças. A criança É um desafio. É um desafio. A criança autista, ela precisa de rotina, né? Então, às vezes, você tem que estabelecer uma rotina ali com ela, ou pelo amor, ou às vezes pela dor. Porque tem crianças que elas estão percebendo que não dói, mas elas não querem deixar, porque elas estão Isso. acostumadas a que se ela ficar ali pra lá e pra cá e que ela não vai fazer. E às vezes até em casa. Porque às vezes, como é autista, já tem aquela super proteção. Não é que a mãe Aquele ama cuidado mais, mas é excessivo. um cuidado excessivo. Então aí a mãe é muito assim, ai, se não deixa, tá bom, né? E não, no consultório eles têm que entender que ali a gente, se tiver que fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Independente se a criança é autista ou não, o cuidado com aqueles dentes vão ser iguais. Então, se eu tiver que fazer uma estabilização num autista, eu vou fazer, como já aconteceu. Já tive vários autistas que não tive a necessidade. Que eu tenho autistas que fiz extração, que eu usei aparelhos fixos, que na hora que eu terminei de colocar o aparelho teve uma crise ali na cadeira, mas que depois ficou tudo bem. Eu falo que o mais importante no paciente autista é as mães terem confiança no profissional que está atendendo o filho deles. Porque quando elas têm confiança, elas sabem que qualquer coisa que eu for fazer ali vai ser pro bem e que vai dar tudo certo. A criança autista, ela vai se adaptar. Eu tenho muitas crianças autistas não verbais, né? Muitas, que sempre há um show quando vai no consultório, mas no fim das contas elas sempre sentam na cadeira, são minhas amigas e a gente vai levando ali. É ter paciência, é saber que um procedimento que você vai levar 5 minutos, você vai deixar 1 hora na sua agenda para aquele paciente. Meu Deus. E tá tudo bem? Parabéns. Porque eu sei Obrigada. o que você está dizendo. Sim. Uma coisa de 5 minutos realmente tem muita coisa, leva 1 hora. Isso. E aí a sua agenda vira um rolo, não é? Isso. Se você não se organizar para isso, e já teve vezes de pacientes assim que dão muito trabalho, né? Não só autistas, né? A gente deixar 1 hora e aquele dia ele chega, senta, abre a boca, faz 5 minutos, aí você fica lá, os outros 55 minutos tranquilo. Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Eu falo, olha, Deus. E pode acontecer de na outra vez ser ruim de novo. É verdade. Eu falo que às vezes não tem um padrão, né? Uhum. O importante é a gente fazer aquilo na rotina, Da melhor fazer maneira com possível. amor, que no final dá tudo certo. Que legal.
Carol, conta aqui uma história pra gente engraçada de alguma criança que você lembra, porque as crianças elas são inusitadas, as histórias também. Sim, eu brinco que se eu fizer uma página no Instagram, assim, com as pérolas, Boa né? ideia, boa ideia. São várias, né? É. Diárias ali no consultório, elas são muito criativas e às vezes falam umas coisas que você fala, quantos anos você tem mesmo, né? Pra estar falando desse jeito. Mas uma coisa que acontece muito, que acaba sendo engraçado e que eu vou lembrar até de um exclusivo, assim, que veio eu tava até num parque aquático com meu marido e tal, e aí chegou uma foto de uma menininha que a outra empurrou o balanço e bateu na boquinha e tava daquele jeito, né? Os dentes ali, um pra cá, outro pra lá. E era até de outra cidade. Eu falei, olha, eu consigo estar na cidade, daqui 1 hora eu consigo estar na cidade. Voltei até do meu passeio para atender a paciente e tal. E aí chegou o vozinho junto, trazendo, que eu acho que era horário de trabalho da mãe. E eu peguei, eu nunca tinha visto, né, a menina, tudo, sentei ali, conversei e tal, né, anestesiei, né, e a criança nem viu que eu anestesiei, que eu tenho o meu jeito lá de anestesiar, tirei o dentinho, tudo, e ainda fiz uma mágica que o dente saiu pelo ouvido, porque ela nem sentiu eu tirando, Não viu. porque precisou fazer a remoção, né, e aí tirei pelo ouvido ali, e o vô assim, né, aí ele, nossa, doutor, eu tô com um dente aqui, eu não quero ajudar a tirar esse dente meu também desse jeito, mas eu quero desse jeito aí. Passei pelo ouvido. Passar pelo ouvido. Você tá vendo como você encanta, Carol? Até os vovôs. Aí eu falei assim, olha, dessa vez eu vou ficar te devendo. É top. Parabéns, viu? Obrigada. Olha, gostei muito de entrevistar você. É muito bom conversar com um colega que gosta de estudar, principalmente jovem como você. Porque depois de muito tempo de profissão, você vai entender o que eu tô falando. Porque a gente passa por fases na vida profissional que nem todo mundo entende. Não. E você vai passar, porque você ama o que você faz, Sim. conversa com toda espontaneidade, resolve as perguntas com clareza. Nem combinamos nada. Não precisou, gente. É papo de barzinho. Exatamente. É isso que é legal. E parabéns. Eu acho que a sua clínica, a sua prática profissional realmente vai te levar para você um dia ser professora. Porque essa fase da vida de querer ensinar aparece depois que a gente clinica bastante. Sim. Porque a gente vê as dificuldades e a gente sabe que às vezes está indo para o lado errado. E às vezes você pode fazer alguma coisa e nem todo mundo aceita opinião. Não, exatamente. Né? E às vezes a gente se fecha um pouco por conta da profissão ser muito fechada. Uhum. Né? Os colegas às vezes não conversam com a gente, já passei por dificuldades assim. E hoje é diferente, porque já passei pela vida odontológica. Sim. E você vai ver, que legal. Continue assim, sempre disponível, disposta e feliz. Porque é isso que muda, que faz a diferença entre um profissional que gosta do que faz e um profissional que está lá só para cumprir tabela. Com certeza. É muito amo, importante. amo. Muito importante. Parabéns. Obrigada. É isso aí. É muito gostoso conversar com um colega assim como você. Obrigada. Olha, nós já estamos terminando nosso programa. Fiquei muito feliz hoje porque foi um programa top, sensacional. Falamos coisas que eu também adoro falar, né? E, Carol, onde que é seu consultório? Olha, eu atendo ali no pátio, do lado da Leidiana Paião, chama Realize Odontologia, né? Minha sala tá lá. Então convido, né, todo mundo aí, os filhos até 12 anos. Nada de velhinhos, viu? De vovôs. Eu só atendo criança. Só atendo criança. Tá indo lá no consultório, né, pra poder... Falo que aprender junto, né, que eu falo que o trabalho... A gente nem vê que a gente tá trabalhando, porque é tão gostoso quando a gente tá fazendo, né, aprender um pouquinho sobre a saúde bucal, né, deixar a qualidade de vida da criança melhor. E deixar o medo de dentista de lado, né? Quer dizer, deixar o medo que a gente teve lá no passado e saber que hoje é uma nova página, né? Todo mundo merece um odontopediatra, né? Para chamar de seu. Todo mundo merece. E então, faça o que não fizeram com a gente lá atrás, né? Faça com os seus hoje, né? Dê essa oportunidade de levá-lo a um odontopediatra que vai ser muito diferente a experiência. Que legal. Parabéns. Obrigada. Viu? E muito obrigada por obrigada você ter vindo. pelo convite. Ai, que bom, gente. Então, pessoal, boa noite. Eu encerro aqui mais um programa Viver Bem na TV Oeste Tá On e convido vocês a
assistirem, porque vai ficar gravado, curtirem, comentarem e nos dar algumas ideias, alguma coisa que a gente possa melhorar. Muito obrigada, boa noite a todos, até o próximo programa. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite, Carol.